Olá, nobres alunos. Estamos agora na nossa terceira aula sobre o papel dos vereadores e nós iremos agora conversar sobre a função de fiscalizar. Doutora Priscila, eu acredito que a senhora torça para algum time de futebol, não é verdade? Pode contar para a gente. Não torce para nenhum, então tudo bem. Mas eu torço para um time, mas eu vou mencionar um caso famoso aqui para a gente lembrar. Existia um famoso jogador de futebol, um goleiro, chamado Rogério Ceni, um excelente goleiro, mas que ficou muito famoso por fazer gols de falta. Na minha opinião, ele ficou muito famoso por essa habilidade que ele tinha, um algo a mais. Como ele também era um bom goleiro, tudo bem, ele ia fazer gols de falta. Mas vamos imaginar uma hipótese de um goleiro que fosse ruim na sua função principal, mas fosse um bom cobrador de falta. Isso o tornaria um bom goleiro? Eu penso que não. Da mesma forma, o vereador que não realiza o seu papel verdadeiro, ainda que ele faça algo periférico que possa ser elogiado pela sociedade, vamos dar um exemplo. Um vereador que fica só em Brasília correndo atrás de emenda com deputado. A princípio é algo bom, conseguiu emendas, recursos de emendas para o seu município. Mas ele deixou de fiscalizar, fez vista grossa para nepotismo, fez vistas grossas para fraudes em licitação, em contratos, não defendeu o concurso público, etc. Ele foi um vereador que só correu atrás de recursos de emenda parlamentar. Sinto dizer, vereador, que o senhor não foi um bom vereador. Por quê? Para captar recursos, a prefeitura pode ter uma estrutura de captação. E sim, eu entendo a política. Eu sei que se não tiver o apoio do parlamentar, do vereador, é provável que o deputado não queira enviar recursos para o município, não queira destinar recursos para o município. Então, a gente vai mencionar sobre essa captação de recursos lá na aula sobre outros papéis do vereador. Mas, na minha humilde opinião, se o vereador não fiscalizou, ele não serviu, não fez a diferença. E aí, eu vou mencionar um poema que depois a gente vai colocar no nosso material aí, um poema em inglês do século XIX que se chama No Enemies. E traduzindo seria Sem Inimigos. Depois vocês vão pesquisar, nós vamos fazer uma parte específica para esse poema, mas na verdade ele conclui da seguinte forma: se o vereador ou o político, ao final do seu mandato, não tiver incomodado ninguém, ele ficou do lado daqueles que não fizeram a diferença. Eu falei da maneira mais simples possível para não ofender ninguém, mas depois a gente vai colocar o poema aí para vocês consultarem. E pensem comigo, se a sua cidade não está perfeita, e de fato ela não está perfeita, o que a gente vai poder concluir? Existem pontos a melhorar. E se existem pontos a melhorar, é necessário então que você brigue contra aquilo que estiver errado. Você vai sim incomodar as pessoas que estão fazendo coisas erradas, vai tirá-las da zona de conforto e elas vão ficar chateadas, vão ficar com melindres em relação a você. E esteja preparado para isso. Você não entrou na política para fazer amigos, na verdade, é claro que não entrou para fazer inimigos. Mas, infelizmente, pode ser que aconteça de você, defendendo o que é certo, incomodar aqueles que estão errados. Não tem como você ficar amigo de todos, a não ser que você fique do lado do injusto. Então, prepare-se aí para arrumar certos olhares tortos para que as pessoas, às vezes, algumas, fiquem incomodadas com você. Mas as pessoas certas, que gostam das coisas certas, elas não vão ficar com raiva, vão te admirar. Vamos lá. Função de fiscalizar. Esta é uma das funções do vereador, e o vereador ele vai ter a prerrogativa e também a obrigação de fiscalizar tudo que diz respeito ao interesse público no município. Como assim? Vai fiscalizar desde a gestão do patrimônio do seu município, a gestão da mão de obra, despesa com pessoal, como que as pessoas estão fazendo para trabalhar na prefeitura? É só na base do que indica ou é na base do concurso público, conforme determina o artigo 37 da Constituição? Como que são os contratos temporários aí? São contratos temporários mesmo ou são contratos eternos? E para o provimento dos cargos de recrutamento amplo, no caso, os cargos de confiança, os assessores, diretores e chefes, eles são realmente assessores, diretores e chefes ou esses cargos estão sendo usados
só para poder empregar pessoas que nada contribuem para a administração. Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala da fiscalização do patrimônio, por exemplo, vamos lembrar que o seu município, o poder público municipal, ele tem imóveis, tem lotes, tem terrenos, tem áreas. Vocês sabem quantas são? Quais são? Onde ficam? Elas estão cercadas, estão com a manutenção em dia? Ou se tornaram terrenos baldios, acumulando lixo, acumulando problemas, correndo o risco de serem foco de doença para a comunidade? Pensa na questão dos imóveis. Outra questão, locação de veículos. O seu município, a prefeitura, quando eu falo prefeitura, pessoal, a Câmara também a gente tem que fiscalizar, mas vamos lá. A prefeitura, ela está alugando veículos? Se sim, quais? Quantos? Quais são as placas? Quanto paga por mês? O que esses veículos, de fato, para que eles estão sendo usados? Só para agradar amigos? Os donos deles são amigos do grupo político ou porque precisa mesmo? Outra questão, locação de imóveis. A prefeitura está alugando uma casa para ser um posto de saúde, uma creche, uma escola infantil. Tudo bem, não é proibido, não tem problema. Às vezes é até melhor alugar mesmo. Mas o valor que está sendo pago é compatível com o mercado? Aquele imóvel era a melhor opção entre as disponíveis? Cabe a você fiscalizar isso. E as licitações? Elas são direcionadas? Está havendo fraude? Como que está aí a questão da nova lei de licitações? Já está sendo implementada ou está deixando para o último momento? Caso não estiver sendo implementada, infelizmente, ainda é possível a modalidade convite. E a modalidade convite nem precisa ser publicada. Então, como que está de convite aí? Você sabe disso? Você acompanha esse assunto? Já pensou sobre isso? Fica de olho. Ainda sobre o que deve ser fiscalizado, a execução orçamentária. Os vereadores aprovam as leis orçamentárias. E depois que elas são aprovadas, o que é feito? Nada mais? Está na Constituição, que a Comissão de Orçamento e Finanças tem o papel de avaliar periodicamente o cumprimento das metas. Doutora Priscila, a palavra está com a senhora. Falei demais e tem muita coisa para falar ainda sobre esse tema. Tem. A questão sobre o papel de fiscalizar é um dos pontos que mais se pergunta, né? O vereador pergunta o que fiscalizar, como eu faço isso? Mas eu quero trazer um ponto e fazer um link lá no começo, né? Os vereadores, eles passam por um enorme desgaste. A Câmara Municipal em si passou, nos últimos anos, por um desgaste, né? Existe uma força, uma pressão da mídia, o desconhecimento das funções dos vereadores, o desconhecimento da importância da Casa Legislativa. Então, e ainda vereadores ainda afirmam, né, que os vereadores trabalham apenas uma vez por semana, e ainda tem vereadores que trabalham menos, né, que uma vez por semana, que é só no dia da sessão, e ainda que os vereadores não fazem nada. Ainda fica mexendo no telefone. Exatamente, né? Então, essa questão de fiscalizar é uma das atribuições que está prevista lá no artigo 31 da Constituição Federal, né? Ela é realizada pelo controle parlamentar, né? Pela atividade do poder do legislativo de fiscalizar o executivo e aquela toda burocracia que às vezes é ruim, porque o que acontece? O vereador fiscaliza, né? O prefeito não gosta, mas se formos observar pela ótica do positivo, o prefeito pode se sentir até feliz pela fiscalização, porque é com a fiscalização do vereador, mesmo sendo da situação ou mesmo sendo da oposição, ele evita do que o poder executivo, que o chefe do poder executivo cometa alguma infração e que vai responder por algum órgão externo, né? É importante não ficar com medo de fiscalizar, é importante fiscalizar, é importante esse papel do vereador, por quê? Uma, porque ele faz o papel que está previsto lá na Constituição, e outra, porque o chefe do Poder Executivo também pode se resguardar de alguma futura ação dos órgãos de controle. O doutor Caio trouxe... Desculpa, só complementando, a senhora mencionou isso, existe uma frase política sobre isso. Uma oposição fraca cria um governo fraco. Uma oposição forte cria um governo forte. Obrigado por colocar e continua, por favor. Então, só passando um pouco assim, né, fazendo um apanhado geral, em relação a esse modo de fiscalizar do Poder Legislativo, do vereador, né, essa função,
ela é exercida em bases gerais pelas comissões permanentes, como o doutor Caio trouxe, ou através de requerimento de pedido de informações, seja através da CPI ou análise de julgamento das contas do Poder Executivo, né? E ainda nessa questão, nessa atuação de fiscalização, pode reverter também essa visão da população com os vereadores e com a Câmara Municipal, né? A fiscalização não só do Poder Executivo, do vereador fiscalizando o Poder Executivo, mas também com os outros órgãos que compõem o município, né, como as autarquias, as fundações municipais, e cumprir o que está na lei, né? Fazendo um apanhado geral, então, o modo de fiscalização e o que fiscalizar, né, que é essa questão da gestão patrimonial, recursos humanos, as atividades financeiras, as questões orçamentárias, as questões das contratações realizadas pelo Poder Executivo e ainda, né, aos resultados alcançados ou os atos próprios dos controles internos existentes. Devolvo a palavra, doutor Caio. Excelente. Pessoal, o assunto é muito interessante, nós vamos continuar com ele na nossa próxima aula. Não perca, clica aí em assistir o próximo. Doutora Priscila, obrigado, e a gente se vê na Obrigada. nossa aula número 4.